Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente darmos continuidade à nossa série de devocionais e para finalizar essa semana maravilhosa, qual aprendemos o que é um discípulo, o que é ser discípulo. Hoje nós vamos fechar o nosso estudo sabendo qual é o peso e o valor do discipulado. Tudo tem duas moedas, dois lados da moeda. Tem o ônus e tem o bônus. Tem a coisa boa e tem a coisa não tão boa. Não vou dizer não tão boa, não vou dizer ruim, porque sempre é vantajoso ser discípulo de Jesus Cristo. Sempre é vantajoso estar na presença do Senhor. Sempre e em todo momento. E hoje eu vou mostrar quais são esses benefícios de ser um discípulo e também o pesar. Mas o pesar com o benefício se torna benefício também, porque servir e seguir a Jesus Cristo é o maior benefício que eu e você podemos ter, porque aqui no mundo, Jesus diz que aqui nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele também disse para termos bom ânimo, porque se ele venceu o mundo, nós também iremos vencer. Seguir a Jesus tem um custo. Qual é o custo? A morte do eu. A morte da Natália. Não uma morte física, mas a morte da Natália, da velha criatura. Tem a perseguição e tem a renúncia. No entanto, o peso da glória eterna e a alegria de conhecer a Cristo fazem com que todo esse sacrifício valha a pena. O custo é alto, mas o prêmio é inestimável. Não tem valor para a nossa salvação. Não tem como metrificar, não tem como fazer um cálculo palpável ou tangível. Apenas vivendo e aguardando a volta, o retorno do nosso Senhor para nos resgatar. A morte do eu é a parte mais fácil para a nossa vida. Por que eu digo sempre isso? Porque Jesus ficou com a maior parte, com a parte mais difícil, que é sacrificar a Ele mesmo, entregar a própria vida em nosso favor. Então, eu sempre digo que a nossa parte é a parte mais fácil, mais tranquila, porque é só negarmos a nós mesmos. Tá, Natália, é muito difícil negar a nós mesmos. Sim, é muito difícil, mas vale a pena. E vamos ter uma recompensa final. Cristo Jesus nos promete a vida eterna. Mas vamos parar de blá blá blá, de tititi, vamos ao que interessa, que são os nossos versículos chaves. O cálculo da alma. Vamos começar com Marcos 8,36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o peso da nossa escolha. Jesus utiliza uma linguagem de mercado, ofélia, lucro, vantagem, para confrontar os seus ouvintes, a nós. Ele coloca em uma balança o mundo inteiro, riqueza, status, prazeres, que são temporais. E a alma, pseche, a vida eterna, a essência do ser. O resultado é um déficit absoluto. O mundo é finito, mas a perda da alma é irremediável e eterna. Ou seja, quando eu opto por Cristo Jesus, eu estou deixando para trás todo aquele passado de sujeira, imundície, pensamento ruim, de confronto espiritual comigo mesmo, para ganhar uma vida melhor, para ganhar uma paz, tranquilidade, porque eu vou falar para vocês, aqueles que estão em Cristo, eles são atormentados pelos seus próprios maus desejos,
mas nunca por fazer as coisas certas. Entende? Quando eu faço a coisa certa, que eu estou agradando a Deus, seguindo ponto a ponto das Sagradas Escrituras, seguindo ponto a ponto do Evangelho, voltou minha bibliazinha favorita. Seguindo ponto a ponto o Evangelho, o que acontece? Acontece que eu fazendo a vontade do meu Deus, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Não com o mundo, mas eu tenho tranquilidade com o meu rei, com o meu Deus. Então, o mundo ele vai ficar aborrecido, vai ficar entristecido, porque a gente está fazendo a vontade do nosso Pai. Mas a nossa alma, o nosso espírito vai estar tranquilo, porque aquela malcriação que a gente fazia de não fazer a vontade de Deus, e sim a nossa própria vontade, a gente acaba desagradando a muitas coisas, principalmente o nosso ego. Ego ferido é um problema, mas o que importa é fazer a vontade do nosso rei, do nosso Deus. Isso, gente. Não tem nada que pague fazer a vontade de Deus. Um resumo do capítulo 8. Jesus alimenta os 4.000, cura um cego em Betesda e houve a confissão de Pedro de que ele é o Cristo, que Cristo é o Cristo. O capítulo marca a virada onde Jesus começa a ensinar claramente sobre sua morte e o custo de segui-lo. O custo para seguir a Cristo Jesus é o negar a nós mesmos e fazer a vontade dele. No seu planejamento de vida, lembre-se que o sucesso financeiro, o reconhecimento profissional não podem ocupar o lugar da sua saúde espiritual. Priorize o que é eterno. Priorize fazer a vontade de Deus, a seguir ao seu mestre. Filipenses capítulo 3, versículo 8. A nova escalada dos valores. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Aqui nós vamos observar o valor do conhecimento. Paulo usa o termo escubala, lixo, refúgio, esterco para descrever suas antigas credenciais religiosas e sociais. Ao encontrar a suprema grandeza de Cristo, que tudo o que antes era lucro se torna perda. Ganhar a Cristo não é uma adição de vida, é uma substituição completa de tesouro. Ou seja, aqui no contexto, Paulo, ele enxerga tudo que ele ganhou como mera sujeira, como algo vazio. Porque tudo que ele ganhou, ele estava longe de Cristo. E tudo que você ganha longe de Cristo te afasta cada vez mais de Cristo. Eu vejo Jesus tem um contexto que ele fala assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico ele não está disposto a perder aquilo que ele tem em prol do evangelho, em prol da vontade de Deus. Ele prefere ter cada vez mais e mais lucro e mais dinheiro e não se importa com nada e nem com ninguém. Ou seja, passar por cima de pessoas, passar por cima de suas próprias necessidades espirituais, em prol do quê? Em prol de mais e 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 mais lucro. Então, Paulo aqui ele está falando que tudo que ele tinha antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo Jesus, é considerado para ele como esterco, como nada. Esterco, gente, é aquilo onde o cavalo faz o cocô do cavalo, para poder só amaciar o solo, só para dar nutriente para o solo. Então,
Paulo ele está querendo comparar o quê? Tudo que vem antes de Jesus, para ele, fama, ele era um cara famoso no Sinédrio, ele tinha um posto considerado. Ele fala que ele dos fariseus, ele era um dos top de linha. Ele foi, ele aprendeu com Gamaliel. Então, quando ele fala isso, ele está falando o seguinte: olha, eu estudei nas melhores escolas, eu entrei nas melhores sinagogas, era um cara muito bem influente, tinha influência digital da época, né? Tinha influência digital, tinha conhecimento, mas eu não tinha Cristo. Então, o que isso vale para mim? Então ele pesa na balança que antes de Cristo, o que ele tinha antes de Cristo, não se compara à glória que vai vir. A glória do que ele tem agora. Que ele agora tem o melhor, que é Cristo Jesus. Assim funciona pra gente também, sabe? A nossa grandeza, ela não está revelada no que eu tenho, no que eu possuo, no que eu faço, mas sim na glória de Jesus. Quando eu entendo qual é a glória de Jesus, eu passo a falar dele, a viver como ele, a andar como ele, eu passo a me tornar igual ao meu mestre. Paulo tem outro contexto que ele fala: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Ou seja, ele se aprofundou tanto em Jesus Cristo, ele conheceu tanto a Jesus Cristo, que eles já eram algo fundido. Assim deve ser a gente no dia de hoje. As pessoas devem olhar para nós e devem falar assim: caramba, aquela pessoa ali é serva mesmo de Jesus. Nossa, que diferente, que pessoa diferente. A ponto das pessoas confundirem as nossas ações e falarem assim: caramba, é Jesus aqui na terra. Caraca, não por poder, mas por imitar ao nosso mestre, porque como vimos lá no primeiro episódio dessa série de devocionais, lá na segunda-feira, nós vimos que o discípulo, ele imita o seu Senhor, ou seja, imitando o nosso Senhor, a gente consegue ter atitudes tão parecidas, que as pessoas vão confundir e vão dizer: ele é um servo de Jesus de verdade, entende? Paulo ele usa o termo, enfim. Paulo adverte contra os legalistas e descreve sua própria linhagem judaica, apenas para renunciar a ela em favor da justiça que vem pela fé. Ele termina exortando os crentes a focarem na pátria celestial, porque a gente foca muito aqui nesse mundo, a gente foca muito nas coisas, nos bens, nos lucros. A gente foca muito nisso aqui. E Paulo ele está enfatizando que tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui é esterco. A nossa pátria de verdade é a pátria celestial. Não tem candidato A, candidato B. Tem a pátria celestial. Entende? Para que eu vou brigar por político X, político Y, se eu tenho que pregar o evangelho? Vocês conseguem entender a diferença? Tem gente que tem político de estimação, fica ali, político lindo, amado do meu coração. E o outro fica ali: meu político é melhor, não, meu político é melhor, não, meu político é melhor. Daqui a pouco, gente, a gente chegou num ponto da política no Brasil ao qual pai deixando de falar com filho por causa de política, familiares deixando de se falar, trazendo ódio, isso até mesmo dentro do âmbito cristão. Qual é a nossa pátria? É celestial, não aqui desse mundo. Brigar por política aqui? Gente, pelo amor, né? Vamos abrir o olho. Porque se você briga com o seu irmão que está vendo por causa de político X e político Y, volta, vai estudar a Bíblia porque você não entendeu nada. Se você briga por causa de política, você não entendeu nada. Se você tem político de estimação, você não entendeu nada.
Nosso papel aqui é pregar o evangelho e não ficar levantando bandeirinha de partido. Eu sou do partido X, eu sou do partido Y. Né, meu irmão? Né, minha irmã? Vamos abrir o olho. Vamos tomar vergonha na cara. Por favor. Enfim. Aqui é passageiro. A gente tem que buscar a pátria celestial. É aonde nós devemos estar. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo. Para o quê? Para proclamar as grandezas de Deus. E é isso. Você não foi chamado para levantar bandeirinha de político XYZ, não. Acorda, gente. Pelo amor. Às vezes, para crescer espiritualmente, precisamos perder o orgulho dos nossos títulos ou conquistas passadas. Considere sua relação com Jesus como o seu maior ativo. Eu sou uma serva de Jesus e isso me basta. E é isso. 2 Coríntios 4,17, o peso da glória. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Ou seja, se hoje, meu irmão, minha irmã, você está passando por uma luta, uma dificuldade, uma tribulação, a glória de Deus vai ser vista na sua vida. E o principal, a glória de Deus sendo vista na sua vida, o nome de Deus vai ser levado. Pense que as lutas são para levar o nome de Deus adiante. São para levar a glória de Deus adiante. Já pensou? No grande dia, quando o mestre voltar? Você ser chamado servo bom e amado. Cumpriu tudo como estava escrito. E ainda fez mais. Levou a glória do meu Pai adiante. Já pensou? Então permaneça firme. Não deixe que o peso do deserto seja capaz de fazer você desistir ou você titubear. Olhar para o lado assim, nem que seja só um pouquinho. Mantenha-se firme. Paulo cria um contraste matemático. O sofrimento é leve e momentâneo, enquanto a glória, ela é eterna e possui um peso avassalador. O sofrimento não é em vão. No grego, o termo indica que a tribulação está ativamente preparando ou gerando a recompensa futura. Ou seja, tá difícil, tá pesado? A recompensa vem. A recompensa futura já está chegando. Basta você fixar isso na sua mente e manter-se firme e fiel. Resumo do capítulo 4 de 2 Coríntios. Paulo fala sobre o tesouro do evangelho em vasos de barro. Nossa humanidade é frágil. Ele descreve as perseguições que sofre, mas afirma que não desanima porque o homem interior se renova todos os dias. A gente aprende com as tribulações, a gente cresce com as tribulações, a gente amadurece com as tribulações. São elas que nos mostram o quão capacitados estamos nos tornando em Cristo Jesus. Quando você enfrentar dificuldades em seus projetos, opressões no cotidiano, valorize-as cada uma como temporárias. Elas estão forjando em você um caráter que brilha na eternidade. Estão levando o nome do nosso Mestre adiante. Mateus 13:44. A alegria da renúncia. O reino dos céus é como tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo
e em sua alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Esta parábola destaca a alegria da renúncia. O homem não vende seus bens com pesar, mas com entusiasmo, porque percebeu que o tesouro vale infinitamente mais. O reino de Deus muitas das vezes está escondido aos olhos do mundo, exigindo discernimento para reconhecer o seu valor real, reconhecer o verdadeiro valor que esse tesouro ele representa. Então, no dia de hoje, estamos aqui para te apresentar o reino de Deus. Esse canal é para mostrar o reino de Deus. É para enfatizar o foco no reino de Deus. Eu já disse, o reino de Deus nós já vivemos, já está estabelecido. É só passar para a glória, é só daqui para a glória. Então, já se sinta no reino, já faça coisas da realeza. Seja cordial uns com os outros, dê valor, cuide, ame, dê honra. Não só aquelas pessoas que mais têm, mas a honra horizontal. Todos nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar, não tem ninguém que está a mais, não tem ninguém que está a menos, todo mundo está igual. Resumo do capítulo 13. Conhecido como capítulo das parábolas, contém 7 histórias de Jesus sobre o reino, incluindo o semeador, o joio e o trigo e a parábola do grande valor. Eu vou fazer uma série de parábolas. Servir a Deus não deve ser um fardo pesado. Quando entendemos o valor do que recebemos, paz, propósito, salvação, abrir mão das coisas menores torna-se um ato de alegria, não de sacrifício sofrido. Eu sempre costumo dizer aqui que eu tinha um pecado meu que era de estimação, eu guardava ele num potinho. Ele ficava aqui comigo e eu tinha ele na mais alta estima. Pensava que não estava eu lá cometendo. Pecado. Até um dia que eu falei para Jesus Cristo o seguinte: Senhor, eu não vou mais envergonhar o seu nome. Pode ninguém saber que eu estou cometendo esse pecado, mas eu e o Senhor já é o suficiente. Nossa, dali para lá, dali para cá, eu nunca mais cometi tal pecado. Ele vive aqui dentro de mim. Eu vivo mortificando ele todos os dias. Todos os dias da minha vida é o hoje não. Hoje não. Hoje não. Principalmente quando eu tô sozinha. Minha cabeça pensa. Aí eu fico, não. Eu não vou envergonhar o nome do meu Deus. Eu não vou envergonhar o nome de Cristo. E se eu demole, eu caio no pecado novamente. Por isso é que eu tenho que estar o tempo inteiro estudando as Escrituras, aprendendo do Senhor, convivendo com o Espírito Santo para eu não envergonhar o nome de Jesus. Porque se deixar, meu irmão, minha irmã, olha, o pecado volta com força total. Então, eu disse para mim mesma, nunca mais eu vou envergonhar o nome de Jesus através desse pecado. E tenho feito isso. E não vou. Ele vai bater e retirar. Das vezes que a vontade vier, não vou. Porque eu sei em quem eu creio. E ele governa a minha vida, não os meus desejos. Não são meus desejos que mandam na minha vida. É a minha renúncia. Sou eu dizendo não. Eu é que mando no meu corpo. Eu digo não e ele não vai fazer parte da minha vida mais. E não tem feito. Já tem mais ou menos uns 6 anos que eu não chego nem perto. E é isso. São renúncias. O vizinho resolveu fazer obra, gente. Me desculpa, mas eu vou continuar. Vamos lá. Romanos 8,18. A comparação impossível.
Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, a recompensa futura. O termo considero, logizomai, é um termo contábil. Paulo faz as contas e conclui que não há proporção entre a dor de agora e o esplendor de depois. A glória não será apenas mostrada para nós, mas revelada para nós. Transformação do nosso próprio corpo e ser. Vamos receber um novo corpo quando nosso Senhor voltar. Um corpo glorioso, glorificado e justificado por quem? Por Cristo Jesus. Ele é quem vai glorificar o nosso corpo. É Ele quem nos justifica. Resumo do capítulo 8. Um dos capítulos mais vitoriosos da Bíblia. Começa com nenhuma condenação e trata da vida no Espírito, da nossa adoração como filhos e termina com a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu sempre digo, nada pode nos revelar do amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus. Esse versículo, para mim, eu tenho ele até marcado aqui nos meus estudos, eu tenho ele marcado. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Convença-se disso. Coloque isso como um versículo para você ler, espalhe, coloque post-its espalhados na sua casa inteira, dizendo que nada pode te separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus na sua vida. E é isso que vai fazer com que você não peque mais, que você não queira mais envergonhar o nome de Deus através das suas atitudes e dos seus atos. Não se acovarde. Mantenha-se firme, porque o seu Deus, ele tem vitórias para te entregar e ele tem uma vida com propósito. Você é discípulo, você é escolhido, você é separado. Você foi chamado para ser santo. Então mantenha-se firme. Não deixe que o pecado, que a amargura, que a tristeza, que a dor, nada te separe do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Mantenha seus olhos no destino. Se hoje está difícil, a esperança da glória futura funciona como uma âncora que estabiliza suas emoções e te dá forças para continuar. Mantenha-se firme. Não deixe que nada e nem ninguém atrapalhe o seu propósito. Mantenha o seu foco. O seu foco direcional é para quem? É para o Senhor. Mantenha-se focado nele. Apocalipse 2, versículo 10. A fidelidade até o fim. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. A vitória final. Jesus fala à igreja de Esmirna. Os 10 dias simbolizam um período curto e determinado por Deus. A provação, ela tem limite. A coroa da vida, Estefanos, era o prêmio dado aos vencedores em competição. A promessa não é de livramento da morte física, mas da vitória eterna sobre ela. A sua vitória, a vitória do seu rei, do seu Senhor. Então, essa luta, esse deserto, fique tranquilo. Ele tem prazo para terminar, tem validade para se encerrar. Mantenha-se firme no propósito que ele, o seu Deus, vai te dar a coroa da vida.
Resumo do capítulo 2. Contém as cartas de Jesus às 4 primeiras igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmina, Pérgamo e Tiatira, alternando elogios, exortação e promessa aos vencedores. A fidelidade ela é testada na prisão, no seu casamento, em sua caminhada cristã. Mantenha o compromisso, mesmo quando houver oposição, mesmo quando a maré estiver alta, que você não conseguir nem olhar para fora do mar. Convide Jesus Cristo para retirar você de dentro do mar revolto e Ele vai te ajudar. O prêmio que Jesus tem para você é maior do que qualquer medo. Escreva hoje uma lista do que você perdeu por Cristo e compare com o que você ganhou nela: paz, propósito, salvação. Tudo que você perdeu por Cristo. Lembra quando eu disse essa semana? Ele te dará 100 vezes mais ou muitas vezes mais, como dizem em alguns contextos. Mas mantenha-se firme mediante aquilo que Ele tem para a sua vida. Você é uma promessa e Jesus tem promessas para a sua vida. Se você ainda não recebeu, acalme-se, mantenha-se firme, porque o Senhor tem propósitos na sua vida. O resumo: a propriedade, Marcos 8,36. Nada vale mais do que a nossa alma. O tesouro, Filipenses 3,8 e Mateus 13,34. Cristo é o ganho supremo que faz tudo o mais parecer pequeno. A perspectiva, 2 Coríntios 4,17, Romanos 8,18. O sofrimento é passageiro, mas a glória é um peso eterno. Resistência, Apocalipse 2,10. A fidelidade sobre a prova garante a coroa da vida. Nos termos de hoje, a resistência simboliza a resiliência. O que é a resiliência? É o poder e a capacidade de você passar por uma tribulação, cair, levantar, passar pelo processo, cair e levantar. E é para isso que o Senhor te chama. O Senhor te chama hoje para encorajar a sua vida a ser resiliente, a levantar-se para garantir a coroa da vida. No dia de hoje, essa tribulação vai passar. Esse problema está quase no fim. Tem um período para acontecer. Mas a coroa da vida vem logo em sequência. O melhor ainda está por vir. Você sabe que o investimento da sua vida exige tempo para dar retorno. Na vida com Deus, o investimento é a nossa entrega diária e o retorno é uma vida em eternidade de glória. Não desanime com as lutas da sua vida. As lutas são passageiras, os desafios são passageiros. Você encontrou o seu maior tesouro, o tesouro da vida. Viva com a alegria de quem sabe que é herdeiro de um reino inabelável. Seja fiel, brilhe a sua luz e descanse na certeza de que sua alma está segura nas mãos do seu mestre. O caminho pode ser estreito e a cruz pode ser pesada, mas o destino é a presença eterna do Rei. Não desista. O autor da sua fé é fiel para completar a boa obra na sua vida. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, muito obrigada, Senhor, por me fazer discípula. Obrigada, Pai, por cada discípulo aqui hoje orando junto a mim, pedindo misericórdia. Pai, muitas das vezes a cruz é pesada. Muitas das vezes o caminhar é cheio de pedras, espinhos e buracos. Mas em todos os nossos passos, o Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor esteja conosco. Nos guie, nos direcione, nos ajude, guie nossos passos. Seja
a tua palavra a lâmpada para os nossos pés, para iluminar os nossos caminhos, para que a gente consiga se desviar do dia mal. Muito obrigada, Senhor, por essa semana, por esse aprendizado, por cada palavra que foi dita aqui diretamente do Senhor, da tua verdade, do teu evangelho. Muito obrigada, meu Pai. Tome cada um em tuas mãos, ajude, dirija, perdoe seus pecados, suas falhas e seja, Pai, com cada um deles. Tome-os em tuas mãos. Faça agora, meu irmão, o seu pedido que você tanto tem pedido para o Senhor. Faça o seu pedido a Ele, entregue a Ele. Chame, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chame-o com toda a sua força. Você é um discípulo de Cristo. E se você ainda não se tornou um discípulo, venha. Jesus te convida no dia de hoje. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Jesus Cristo quer te dar o descanso, meu irmão e minha irmã. Mantenha-se firme. As lutas têm prazo de validade, mas o amor de Deus não tem prazo. Ele se completa todos os dias. Mantenha-se firme, mantenha calma. Hoje eu oro e já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém!